sobre essa nova tendência de consumo, o professor do curso de Inovação e Empreendedorismo da Unisul, Geraldo Campos, e também o gerente de Coworking, Henrique Bess. Sejam bem-vindos ao SBT e você. Obrigado. Vou começar perguntando para o professor o que representa para a sociedade esse novo modelo, essa nova tendência, mesmo que ainda esteja de forma tímida, pelo menos aqui no Brasil. Representa um comportamento diferente das pessoas, né? Diferentemente dos modelos tradicionais de consumo, né, que tinha como foco a perspectiva de ter a posse das coisas, né, que era muito modelo industrial que se tinha nesse modelo tradicional de consumo, né, é o uso, né, e não mais só a posse das coisas. Ao invés de eu ter as coisas, né, e tê-las comigo somente, hoje a gente tem a possibilidade de compartilhar os recursos, os conhecimentos, os ambientes, né? Ou seja, fazer um modelo que é um modelo colaborativo, né? Não mais na perspectiva de eu tenho, é meu e eu somente usarei aquilo, mas sim de que eu tenho e posso compartilhar isso. Então ele sai da premissa do ter para a premissa do utilizar, do compartilhar, né? E isso faz com que a gente tenha novos modelos de comportamentos, tanto das pessoas, das famílias, das empresas e da própria sociedade de maneira geral. Então, assim, vamos imaginar que a gente foi educado para adquirir coisas de uma maneira extremamente massiva, inclusive, né? E agora nós estamos preocupados em compartilhar coisas, ou seja, aquilo que é meu também é seu, né? Ou aquilo que é nosso, né? Então, eu costumo brincar muito com exemplos de que se eu tenho na minha rua 2, 3 casas e todos eles têm grama, né? Por que ter 4, 3 cortadores de grama? Porque eu não tenho um cortador de grama apenas, que eu posso compartilhar esse cortador de grama com todos os vizinhos, né? É um novo modelo mental, né? É um modelo mental pautado nessa perspectiva de compartilhamento, de cessão daquilo que é meu e que acaba se tornando nosso. E isso faz com que a gente tenha novas necessidades de entendimento de como fazer isso. Até então a gente tinha uma premissa tanto educacional quanto de mercado ou de sociedade de que eu preciso acumular bens e capital, né? Hoje eu preciso usar, né? Por quê? Porque se entendia a perspectiva de que tudo era infinito, os recursos eram infinitos, o crédito era infinito, né? O dinheiro era infinito e que a vida humana também era algo que a gente se torna super-homens, né? É o contrário, tudo é finito. Os recursos naturais estão acabando, né? A gente já não tem tantos modelos de moedas que sustentem o modelo de indústria e de serviços que a gente vive, né? Então, nessa perspectiva de que tudo é finito, eu preciso compartilhar, né? Eu preciso fazer o uso daquilo de maneira coletiva. A gente tem o Henrique aqui também. Henrique, quero começar te perguntando o que você tem observado no comportamento das pessoas que buscam um espaço de compartilhamento, como que os usuários reagem, o que você observa nessa nova movimentação? É até um pouco engraçado que todos buscam essa nova tendência do compartilhar, de trocar ideias, de estar junto com outras pessoas, mas ao mesmo tempo elas querem o seu espaço próprio. Estava conversando aqui antes com o professor Geraldo que dentro do nosso espaço a gente tem 3 modalidades de produtos que são uma sala privativa, então dentro do nosso espaço compartilhado tu tem o teu espaço próprio, uma mesa fixa, ou então aquela mesa sempre vai ser tua, ou uma mesa compartilhada. O produto que mais vendeu até o momento, apesar de estar dentro de um espaço compartilhado, é a sala privativa. Então, ao mesmo tempo que essa tendência existe de querer compartilhar, de querer viver esse novo, ao mesmo tempo tem um pouco essa retração e essa ideia que, não, mas ao mesmo tempo eu preciso do meu espaço. Então as pessoas ainda, eu vejo que elas ainda estão divididas de como que elas vão se adaptar a esse novo mundo, né? Porque a mesa compartilhada, tu tá ali frente a frente com um profissional de outra área, de outra coisa, faz uma coisa completamente diferente, às vezes ainda retrai um pouco essa pessoa. A pessoa quer ter o espaço dela, mas poder compartilhar quando tiver afim. E não sempre a todo tempo, 24 horas por dia. Existem outras vantagens também, né, professor? Além da vantagem financeira, né? Tudo começa nesses modelos de ambientes compartilhados, como o Henrique estava colocando, na perspectiva dos recursos, do compartilhamento dos recursos.
né? Seja no olhar de espaço de trabalho, de serviços ofertados para escritório, que isso diminui, né, o valor a ser pago por esse empreendedor ou por essas pessoas que usam esses espaços. Mas uma das grandes diferenças que os ambientes compartilhados possibilitam é o compartilhamento do conhecimento, né? Então, o que acontece hoje é que nós vivemos na era do conhecimento, né? Então, os modelos de trabalho são diferentes dos modelos de trabalho que a gente tinha na era industrial. Então, hoje, o trabalhador do conhecimento é um trabalhador que ele é nômade, né? Então, ele pode estar em qualquer lugar, né, compartilhando recursos e compartilhando os seus conhecimentos, seja para desenvolver novos processos, novos negócios, ou mesmo gerar outras inovações e gerar valor tanto econômico quanto social, né? Então, muito além das perspectivas da questão financeira, né, o uso dos espaços colabora para que ele possa compartilhar o conhecimento e gerar valor, né? E isso faz com que a gente tenha desenvolvimento, né? Então, é um outro modelo, inclusive, de trabalho. A gente sai daquele modelo de um trabalhador que é mão de obra, ou seja, ele usa todo o seu esforço físico para gerar negócios, e passa para um trabalhador que é um mente de obra, né? Onde a ferramenta é o cérebro e o seu conhecimento. E o que ele precisa hoje? De uma internet, de um computador, e que isso hoje ele carrega na mochila, né? Então, há uma outra maneira de pensar o trabalho. E acho que tem que retomar, às vezes, um pouco a questão, Henrique, da confiança, né? Porque se você vai entrar no carro de outra pessoa, como o caso do Uber, se você vai alugar um barco, se você vai ficar hospedado no apartamento de alguém em outro país ou outra cidade, precisa ter a confiança. É retomar o que era o velho bom negócio há alguns séculos atrás, mais ou menos por aí? Na verdade, o nosso principal produto lá, como o professor Geraldo falou de novo, é ter uma boa internet e ser um ambiente de trabalho bacana, confortável, que te dê condições para tu usar o teu cérebro sem precisar de outras coisas. Então, sem dúvida que o nosso membro, a pessoa que procura o nosso espaço para trabalhar, a gente tem que entregar o máximo dessa possível. Então, tem que ser um ambiente bacana, a gente tem que criar uma comunidade entre nós, compartilhar nossas ideias, ter um bom sinal de internet. E o que hoje em dia todo mundo fala é ter um cafezinho quente, um copo d'água bacana ali, para tu pensar somente no trabalho e não ter que se preocupar com as outras coisas em volta. A gente até citei alguns exemplos aí de hospedagem, de transporte. A gente está num momento em que a gente precisa estreitar as relações humanas. É por aí, Henrique. O maior desafio nosso hoje é criar esse senso de comunidade e senso de compartilhamento interno dentro do nosso espaço e nas universidades, como o professor Geraldo fala, e nas cidades em geral. Então, sem dúvida que o maior desafio hoje é criar essa comunidade e todo mundo se sentir confiante de poder compartilhar e poder trocar ideia e não ter mais aquele egoísmo de a ideia é minha, eu vou ficar comigo, porque senão outra pessoa vai roubar ou vão copiar. Então, o compartilhamento e a criação dessa comunidade é o maior desafio mesmo. Henrique, você utiliza outras formas de compartilhamento? Eu não tenho mais carro, eu só uso Uber e o Airbnb. Como que você enxerga o futuro das relações? Porque a gente está num momento de ebulição no mundo, né? De mudanças mesmo. Eu entendo que assim, cada vez mais a gente vai necessitar de processos de trabalhos em rede, né? Então, assim, como a gente desestruturou os ambientes de trabalho, os ambientes de convivência, ou mesmo os modelos de tempo e de trabalho, a gente cada vez mais vai necessitar de movimentos em rede, né? Então, assim, pensar o futuro é uma coisa muito difícil, porque hoje o que serve para hoje possivelmente não servirá para amanhã. Agora, é muito claro de que é uma necessidade emergente que a gente consiga construir redes e construir comunidades, sejam essas comunidades de prática, sejam comunidades que tenham confiança entre outros, sejam relacionamentos entre universidade e comunidade, como a gente tem feito na Unisul, comunidades, empresas, universidades, fazer com que haja uma interação e uma sinergia para que a gente possa gerar desenvolvimento, né? Então, a gente tem bastante claro essa perspectiva de que o trabalho do futuro, o profissional do futuro, a gente não sabe qual é,
né? A gente tem dito isso, inclusive, dentro da universidade, que aquelas profissões que a gente tem hoje, possivelmente são profissões que não existirão mais à frente, né? Então, o que acontece? Nós vamos criar pessoas para que elas possam solucionar problemas, né? Ter a capacidade de gerar criatividade, conhecimento crítico e uma série de outras ferramentas que vão ser requeridas nesse movimento de compartilhamento, né? Que não tem um vínculo somente da economia compartilhada, mas da economia criativa, né? Diferente de um modelo que a gente tinha no passado, que era eu trabalho daquilo que é me dado e em cima disso eu crio muito pouco. Agora, de que maneira que a gente cria, né? A gente cria quando a gente tem momentos, né, de espontaneidade, de liberdade, de compartilhamento, de relacionamentos. E isso hoje a gente faz em rede. A gente está conectado com qualquer coisa, com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Pelo nosso smartphone, pelo nosso tablet. Então isso facilita muito, a gente consegue compartilhar muito. Iniciamos uma era que é mais importante viver do que ter. Eu quero agradecer a presença de vocês, Henrique, professor Geraldo. Obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos e pelas ideias.